Hoje a gente vai trabalhar função exponencial. Vamos lá. Então aqui você tem a sequência das nossas aulas. Na aula de número 14 trabalhamos gráficos da função do segundo grau e hoje aula de número 15, função exponencial. Então, gente, o que é uma função exponencial? Olha só aqui a lei genérica ou a função genérica de uma função exponencial. Perceba que na função ela vai ter o expoente x aqui em cima. Quem é o expoente? É este elemento aqui, ó, tá? Então, quando você tem a variável x como expoente, você está diante de uma função exponencial. Agora, você tem que compreender o seguinte, que para existir a função exponencial, é necessário que este azinho aqui, ele esteja diante dessa condição. Ele tem que ser maior que zero, olha só, e ele tem que ser diferente de 1. Se o a não for maior que zero e ele for diferente de 1, automaticamente não vai existir função exponencial. Então, a condição de existência dela, certo? Agora, gente, vamos resolver esses três exemplos aí, A, B e C, utilizando essa função para você ver como a gente trabalha os cálculos, tá? Na alternativa A, ele diz f de 2 é igual a quanto? Qual é o valor de f de 2? Então, vou colocar aqui a função. F de x é igual a 4 elevado a x. E esse 2 que você vê aqui representa o valor de x. Então, onde tiver x, eu vou colocar 2. E agora você tem 4 elevado a 2. Não confunda, não é 4 multiplicado por 2. É 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, aqui é 16. Gente, nessa parte de função exponencial, é primordial que você primeiro assista a aula de equação exponencial, que lá a gente vai trabalhar algumas propriedades de potência, que serão utilizadas aqui, certo? Então aqui, quando x é 2, o f de x é igual a 16. Vamos para a alternativa B. A função é f de x é igual a 4 elevado a x. Agora, x é menos 3. Então, onde tiver x, eu vou colocar menos 3. Eu tenho aqui 4 elevado a menos 3. Esse expoente aqui é negativo. Então, é a propriedade de potência quando o expoente é negativo. O que é que você vai ter que fazer aqui, ó? Olha só. Eu tenho aqui. Quando o expoente é negativo, você vai fazer 1 sobre 4 elevado a 3. Olha como ficou. O que estava negativo aqui no expoente, ele se tornou positivo. E agora você tem 1 sobre 4, coloca entre parênteses, e aqui eleva a 3. Então, você tem essa potência. 1 quarto elevado a 3 é a mesma coisa que 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. E agora você vai multiplicar numerador em cima e denominador embaixo. Um número 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. 4 vezes 4, 16. 16 multiplicado por 4 vai dar 64. Está aqui o valor da função. Vamos para a alternativa C. Na alternativa C, eu tenho f de x é igual a 4 elevado a x. Agora você tem 0,5. Eu tenho 0,5 é igual a 4 elevado a 0,5. Em primeiro lugar, você vai transformar isso daqui para a fração. Então, vai ficar assim. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. E aí, você tem uma propriedade de potência que quando você tem um expoente que é uma fração, você vai formar uma raiz. O denominador da fração, que é o 2, ele se torna um índice da raiz, ó, tá? E o numerador da fração, que é 1, ele se torna o expoente do 4. Olha aqui, certo? E aí, qualquer raiz quadrada não precisa ter esse 2 aparecendo aqui. Tá? Então, você tem raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é igual a 2. Olha só. Pronto, já determinei a função quando o x é 0,5. Certo? Vamos para a segunda parte que diz assim. Dada a função f de x igual a 12 elevado a x, determine x quando o f de x é igual a 16 e x na alternativa B quando o f de x é 1 quarto, certo? Vamos colocar a função aqui embaixo.
que é 2 elevado a x, vamos determinar a alternativa A. Agora é o contrário, gente. Ele quer saber o valor de x quando a função é 16. Então, vou colocar 16 aqui nesse ponto e vamos determinar x. Agora, você entende o seguinte. Você está diante de uma equação exponencial. Esse 16 aqui, eu vou ter que reduzir para uma base 2. Como é que eu faço? Vamos fatorar o 16. Passo aqui a linha. Essa linha significa divisão. 16 dividido para 2 é 8. 8 dividido para 2 é 4. 4 dividido para 2 é 2. E 2 dividido para 2 é 1. Vou colocar 2 aqui. Você tem 1, 2, 3, 4 fatores primos. Então, vou colocar 2 elevado a 4. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Vou colocar 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a x. Você está diante de uma equação exponencial. O que diz a equação exponencial? Quando você tem a mesma base no primeiro membro e no segundo membro, você pode cancelar a base, cortar a base, e os expoentes você vai igualar. Como assim igualar, professor? Olha só. Você simplesmente vai fazer 4 é igual a x, ou seja, você igualou, tá? Então, x da função é igual a 4, certo? Vamos fazer a alternativa B. Eu tenho f de x é igual a 2 elevado a x. Agora, f de x é 1 sobre 4. Vamos determinar esse x. Você presta bem atenção agora. Olha só. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Vou repetir isso daqui. E agora você vai trabalhar da seguinte maneira. Olha aqui. Esse expoente 2, ele vai se tornar negativo da seguinte forma. Então, você tem 2 elevado a menos 2. E aí você só repete isso daqui. Essa propriedade aqui foi a propriedade que eu trabalhei anteriormente. Vamos imaginar o seguinte. Você tem 3 elevado a menos 4, né? Varia 1 sobre 3 elevado a 4. Você pode, então, desse ponto você chega a esse ponto e desse ponto você chega a esse ponto, tá? Que foi o caso aqui. Beleza? E agora, eu tenho a mesma base nesse membro e a mesma base nesse membro. Vou cortar a base e eu vou igualar os expoentes. Então, tenho menos 2 é igual a x. X é igual a menos 2. Então, galerinha, mais uma vez eu vou repetir. Se você está tendo muita dificuldade nas propriedades de potência, você recorre à aula Equação Exponencial que está aqui na playlist, tá? Depois você verifica ou então dá uma pausa nesse vídeo e estuda primeiro essa aula e vem para cá, certo? Então, vamos lá. Nessa terceira parte, você tem uma função que é definida da seguinte forma. F de x é igual a b multiplicado por a elevado a x. Gente, isso aqui não cai no concurso, despenca. Então, você presta bem atenção nessa parte aqui, certo? Vamos lá para o exemplo. Eu tenho aqui f de x é igual a 16 multiplicado por 2 elevado a x. Ele pede para você determinar na alternativa A quando x é igual a 2. Então, vou colocar a função para cá, para baixo. E onde tiver x, eu vou substituir por 2. Eu tenho aqui 2 é igual a 16 multiplicado por 2 elevado a 2. Aí eu tenho 16 vezes 2 elevado a 2 é 4, certo? Aí f de 2 é igual a 16 multiplicado por 4 é igual a 64. Vamos lá para a alternativa B. Eu tenho aqui a função f de x é igual a 16 multiplicado por 2 elevado a x. Agora você presta bem atenção. Na alternativa A, ele quer saber o valor da função quando x é quanto? É 2. Na alternativa B, ele quer saber quem é o valor de x quando o valor da função é igual a 64. É o contrário. Então, vamos lá. Neste ponto aqui, eu vou colocar 64 e vou determinar o valor de x, que é este carinha bem aqui, certo? Você presta bem atenção no que eu vou fazer agora. Olha só. Esse 16 aqui, ele vai passar dividindo. Então, tenho 64 dividido para 16 é igual a 2 elevado a x. 64 dividido para 16 é igual a 4. Vou colocar para cá o valor.
eu tenho aqui igual a 2 elevado a x. Então, presta bem atenção aqui. Eu dividi 64 por 16, que deu 4, e coloquei para cá a equação. Esse 4 aqui eu vou deixar nesta base 2. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Olha só. Se eu tenho a mesma base, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar a base e igualar os expoentes. Então, aqui 2 é igual a x. O valor de x aqui é 2, certo? Então, tá aí. Dois exemplos. O primeiro, ele pediu o valor da função quando x é 2. E o segundo, ele pediu o valor de x quando a função é igual a 64, certo? Então, agora a gente vai trabalhar o exemplo contextualizado. Um probleminha para a gente interpretar, que diz assim: uma colônia de bactérias, inicialmente com 10 bactérias, dobra de tamanho a cada hora. Determine, alternativa A, o número de bactérias em 2 horas. Então, vamos utilizar a função que eu apresentei para vocês. F de x é igual a b multiplicado por a elevado a x. Vamos interpretar cada elemento aqui da tua função. Olha só, esse b aqui representa o valor inicial e esse a representa o valor multiplicativo. Então, vamos verificar o que a questão me deu. Ela disse que o número de bactérias inicial era 10 bactérias e dobra a cada hora. Então, como é que a gente vai montar aqui? Eu tenho aqui f de x é igual. O b representa o valor inicial das bactérias, que é igual a 10. E o a representa esse fator multiplicativo aí, né? Ou seja, ela dobra a cada hora. Então, como é que eu vou fazer? 2 elevado a x, que representa o número de horas. Se ele fala assim, a bactéria triplica a cada hora, ficaria 10 multiplicado por 13 elevado a x. Quadriplica, ficaria 10 vezes 4 elevado a x, certo? Então é importante que você tenha essa percepção da tradução. Agora vamos lá. O que a questão A diz? Ele quer saber o número de bactérias em 2 horas. Então, x representa o número de horas e f de x representa as bactérias. Então, vai ficar assim. Na alternativa A, eu tenho f, o x é 2, é igual a 10 vezes 12 elevado a 2. F de 2 é igual, vou conservar esse dash, repetir o dash. Essa potência 2 elevado a 2 é 4. 10 multiplicado por 4 é igual a 40. Então, quer dizer que em 2 horas você vai ter um número de 40 bactérias. Na alternativa B diz assim: quantas horas serão necessárias para gerar 640 bactérias? Então ele quer saber o número de horas para 640 bactérias. Vamos colocar a função neste ponto aqui, certo? E vamos interpretar cada elemento. Ele quer saber número de horas, ou seja, horas aqui está sendo representado por quem? Por x, certo? E f de x está sendo representado por bactérias. Agora é só a gente fazer a nossa substituição. 640, que é o f de x. O b representa o número de bactérias inicialmente, nesse caso é 10. O a representa o fator multiplicativo, ou seja, duplica, né, a cada hora, vai ser o número 2, e x representa o número de horas, certo? Olha só que eu falei para vocês, na etapa anterior, esse 10 vai passar dividindo, então tenho 640 dividido para 10 é igual a 12 elevado a x. 640 dividido para 10 é 64, você pode cancelar o zero, fica 64 é igual a 12 elevado a x. Bem, o que você vai fazer agora? Nosso objetivo é transformar esse 64 aqui na base 2. Igualando as bases, a gente cancela e em seguida a gente vai igualar os expoentes, certo? Vamos lá pegar esse 64 e vamos fatorar. Vou fatorar este elemento bem aqui. Olha só. 64 vai ser por 2, que vai dar 32. Agora por 2 que vai dar 16, por 2 que vai dar 8, por 2 que vai dar 4, por 2 que vai dar 2 e por 2 que vai dar 1.
Vou pegar a base 2 e vamos conferir quantos fatores eu tenho. 3, 4, 5, 6. 6 fatores, certo? Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Agora, claro que eu vou apagar aqui para a gente ter espaço e vou colocar 2 elevado a 6. É igual a 2 elevado a x. Olha só, a mesma base, tanto no primeiro membro quanto no segundo, eu posso cancelar e igualar os expoentes, que é 6 e x. Então, x é igual a 6. Tá? Representa o número de horas. Então, em 6 horas, eu tenho uma produção de 640 bactérias. Bem, depois de ter explicado para vocês, agora eu quero saber se vocês aprenderam para você resolver a tua primeira missão. Vamos lá. Missão de número 1, eu tenho aqui. Agente X é você. Sua missão é responder corretamente cada item abaixo. Vamos lá ler e eu vou dar aqui algumas instruções para ti, tá? Ao realizar um ensaio em laboratório, uma pesquisadora está mantendo o crescimento de uma colônia de bactérias de forma que, a cada dia, a quantidade de bactérias na colônia dobre. Opa, igual o exemplo que eu dei anterior para você. Se no primeiro dia havia uma bactéria, esse primeiro dia aqui é o valor inicial, certo? Quantas bactérias haveria na colônia após 8 dias? E aí, como é que a gente vai trabalhar isso daqui? Eu vou só montar a função e você vai desenvolver o cálculo, certo? A função é f de x igual a b multiplicado por a elevado a x. B representa o número inicial da bactéria, ele já te deu aí, que é uma bactéria, né? E x representa quem? X representa o tempo em dias, que nesse caso, 8 dias. E esse A? Esse A aqui representa o fator multiplicativo, né? Ou seja, o que acontece aí, galera? Acontece que essa colônia dobra, né? Então, tu já sabe que o A é representado por 2. Então, faz a substituição e resolve e dá aí o gabarito, tudo bem? Se caso você tenha dificuldade, você pode escrever aqui no comentário que a gente vai tirar essa tua dúvida. Então, vamos lá. Dá uma pausa no vídeo e resolve. Muito bem, com certeza você já resolveu. Vamos agora para a tua segunda missão, que diz assim. Agente X, sua missão é responder corretamente o item abaixo. A função f de x é igual a 3 multiplicado por 10 elevado a x. Descreve a quantidade de bactérias em um laboratório experimental, onde x representa o tempo em horas. Após quantas horas a quantidade de bactérias neste ambiente vai ser igual a 30.000. Aqui já é ao contrário, né? Ele quer saber o x e ele te deu o valor do f de x, certo? Quem é o f de x? 30.000. E quem é o x? Representa o tempo em horas. Então, você vai encontrar o valor do x. Dá uma pausa no vídeo e resolve. Muito bem, com certeza eu acredito que você conseguiu resolver. Parabéns. Caso contrário, você pode colocar aqui no comentário que a gente vai estar tirando essa tua dúvida, certo? E agora a missão de número 3, e essa missão estaremos juntinhos. E a gente vai resolver algumas questões que caíram nos concursos públicos e ver como é que a banca está trabalhando essa ideia. Vamos lá? A questão diz assim: consumo de uma maionese causou mal-estar nos frequentadores de um clube. Uma investigação revelou a presença de bactéria salmonella, que se multiplica segundo a lei, que é essa função que ele nos deu, em que N de T é o número de bactérias encontradas na amostra de maionese e T representa horas após o início do almoço. Quando o número de bactérias era 12.800, tinha passado quantas horas? Dê uma pausa no vídeo e vê se você consegue resolver. Lembrando que o número de bactérias é 12.800. Você vai colocar neste trecho aqui e você vai encontrar o tempo aqui, ó, certo? Muito bem, eu acho que você conseguiu. Vamos lá, se você teve alguma dúvida, vou colocar para cá a função e vamos resolver. Olha só, número de bactérias 12.800. Então vou colocar nesta parte aqui, ó, 12.800 igual a 200 vezes 12 elevado a 2t. Esse 200 está multiplicando, ele vai passar dividindo 12.800
sobre 200 é igual a 2 elevado a 2t. Corto aqui 2 zeros. 128 dividido para 2 é igual a 64. Vou colocar para cá. 64 é igual a 2 elevado a 2t. Esse 64 eu vou transformar para a base 2. Então, 64, passar a linha bem aqui. 64 por 2 vai dar 32. 32 por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. A base aqui é 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores primos. Então, tenho 2 elevado a 6 é igual a 2 elevado a 2t. A mesma base, o que que eu faço? Eu posso cancelar e igualar os expoentes, né? 6 é igual a 2t. De repente você ficou travado neste trecho aqui, mas é muito simples, porque agora você está diante de uma equação do primeiro grau. Esse 2 ele está multiplicando t, ele vai passar dividindo, simples assim. Então tenho 6 dividido para 2, que é igual a t, logo t é igual a 3, 3 horas. Seria a alternativa B. Então tá aí, uma questão relativamente tranquila, né? Eu acredito que você conseguiu resolver. E vamos para a segunda. Essa segunda questão caiu no concurso da SES Gran Rio. Dá uma pausa e vamos ver se você consegue resolver. Então, gente, vamos lá. Ele diz aqui: um estudo em laboratório constatou que depois de se administrar certo medicamento a um indivíduo, a concentração CT da substância ativa do medicamento no organismo reduz em função do tempo T, em horas, de acordo com a função. Te deu a função que é esta aqui. Onde C1 representa a concentração inicial de tal substância no organismo do indivíduo, ao receber a medicação. De acordo com essas informações, após quantas horas a concentração dessa substância no organismo de um indivíduo equivalerá à 8ª parte da concentração inicial. Então, ele quer saber a quantidade de horas para que você tenha a 8ª parte da concentração inicial. Então, como é que a gente vai interpretar essa questão? Olha só. Vou colocar a função para cá. Eu quero saber o tempo, que representa as horas, quando a concentração equivale à 8ª parte da concentração inicial. A concentração inicial é C1. Então, a 8ª parte vai ficar assim, ó. 1 sobre 8 C1. Aí você só repete estes elementos aqui. Pronto. Vamos determinar o tempo que está sendo representado pela letra T, certo? Então, quando ele fala a 8ª parte da concentração inicial, é exatamente essa interpretação aqui, certo, galera? Beleza? Então, vamos lá. Posso cancelar esse C1 aqui e agora eu tenho 1 sobre 8 é igual a 1 sobre 2 elevado a 0,25t. Então, o meu objetivo é transformar 1 sobre 8 em 1 sobre 2. Como é que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, 1 sobre 8, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3, né? Quando eu faço 2 elevado a 3, eu chego no resultado de 8. É igual a 1 sobre 2. Aqui eu tenho 0,25t. E olha só, esse expoente, que é o 3, eu posso transformar da seguinte forma. Olha só, coloco entre parênteses e coloco o expoente 3 aqui, certo? Por que isso daí aconteceu? Porque quando você faz 1 elevado a 3 é igual a 1. Então, como se eu estivesse fazendo assim, ó, 1 sobre 3 sobre 2 elevado a 3. Então, quando você tem o mesmo expoente, você pode colocar entre parênteses e o expoente 3 aqui, certo? Foi essa a ideia que eu fiz nessa parte aqui. Olha só. Cheguei no meu objetivo. Eu tenho a mesma base aqui, ó. Agora eu vou cancelar essa base e eu vou igualar os expoentes aqui. Eu tenho 3 é igual a 0,25t. Esse 0,25 está multiplicando com t, ele vai passar dividindo.
Aí eu tenho 3 sobre 0,25, que é igual a t. Deixa eu ensinar um macetinho para vocês aqui. Olha só. Quando você tem um número decimal na parte do denominador, que é essa parte de baixo aqui, você vai proceder da seguinte forma. Depois da vírgula, você tem dois números. Então, lá em cima, você coloca 2 zeros representando a quantidade de números que tem após a vírgula. E aí você tira a vírgula e se transforma no número 25. Olha só. Bem, por que eu tive que fazer isso daí? Para eu poder fazer uma divisão de 300 por 25. Uma maneira mais prática de eu dividir, certo? Então, tenho aqui, ó, 300 dividido para 25. Vou pegar 30 para 25 é igual a 1. 1 vezes 25, vou colocar bem aqui. 30 menos 25, sobra 5. Esse zero você vai baixar. 50 dividido para 25 é 2. 2 vezes 25, 50. 50 menos 50, nada. Então, aqui, 12 é igual a t. Então, t é igual a 12 horas. Logo, seria a alternativa D. Então, a questão 3 caiu no concurso de soldado e a banca foi a Sebrasp, que diz assim: considere que t minutos após o início da utilização da água de um tanque, a porcentagem de água no tanque seja igual. Aí te deu essa função aqui. Nesse caso, se o tanque deve ser reabastecido quando a porcentagem de água no tanque chega a 10%, então tempo de utilização do tanque até que seja necessário reabastecê-lo é igual a. Ele quer saber o tempo até a necessidade de abastecer esse tanque. E ele te deu essa função que eu estou escrevendo aqui. Bem, o que você vai ter que analisar aqui? Vamos lá. Ele me deu a porcentagem, que representa 10%, e ele quer saber o tempo, que está sendo representado pela letra T aqui na função. Vamos substituir P em função de T por 10, olha só. E vamos determinar esse T aí, que representa o tempo. Agora, você vai prestar bem atenção nesse detalhe aqui, galerinha. Olha só. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Esse 110 ele vai passar para cá, ele tá positivo, isso daqui ó, positivo, certo? Ele vem para cá com um sinal negativo. Quando um número ou uma letra sai do primeiro membro ou do segundo, o sinal dele ele vai trocar, tudo bem? E aqui fica 10 elevado a 0,025t mais 1. 110 menos 10 vai dar 100. Com um sinal negativo. Sinal diferente, a gente subtrai e dá o sinal do maior número. Isso aqui é igual a menos 10 elevado a 0,025t mais 1. Qual é o nosso propósito aqui, já que estamos diante de uma equação exponencial? Transformar este 100 em base 10. Para eu cancelar e igualar os expoentes. Então, vamos lá. 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2. Quando você faz 10 multiplicado por 10 é igual a 100. E aqui eu vou só repetir, certo? E agora, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Você tem 10 e aqui 10. Eu posso cancelar essas bases e igualar os expoentes. Então, tenho aqui 2 é igual a 0,025t mais 1. Observa uma coisa importante. Aqui no primeiro membro você tem sinal negativo e no segundo membro também você tem sinal negativo. Negativo e negativo no primeiro e no segundo se torna positivo. Por isso que aqui você tem uma equação positiva, certo? Bem, esse 1 ele vem para cá, para o primeiro membro. E ele vai com um sinal trocado. Então, vai ficar assim. Eu tenho 2 menos 1 é igual a 0,025t. 2 menos 1 é 1. Vou repetir isso aqui. E esse t, que é o tempo, está multiplicando 0,025. Ele vai passar dividindo. E vou repetir o t. Olha só como ficou. Gente, o que eu falei na questão anterior? Olha só. Depois da vírgula você tem 3 números.
Então, você coloca 3 zeros aqui em cima. E aí, essa vírgula você elimina, você tira. Qual é o objetivo nosso? É deixar uma divisão mais prática, é deixar uma divisão mais acessível, certo? Então, eu tenho 1000 dividido para 25 é igual a 40. Então, o tempo é igual a 40 minutos. Logo, seria a alternativa B. A quarta questão cai no concurso para agente administrativo e diz assim: considere que a chance de se salvar uma vítima de trauma decorrente acidente em rodovias federais seja dada pela função. Te deu a função, que é esta aqui, em que C é a chance percentual de salvamento da vida e T é o tempo em minutos decorrido entre o acidente e os primeiros socorros. Considerando que uma vítima que recebeu primeiros socorros 0,5 hora após o acidente, podemos dizer que a chance de salvamento dessa vítima é de aproximadamente A, B, C, D ou E. Então, gente, eu vou colocar a minha função aqui. Eu tenho 13 elevado a menos T, 13 elevado a T, 29 sobre 30. Vamos observar um detalhe importante. Ele diz que o tempo, aqui ó, nessa parte, ele diz que o tempo está dado em minuto. E o dado que ele me fornece para eu trabalhar na função está em hora. Então eu tenho que transformar, certo? Uma transformação bem simples. 0,5 hora é igual a 30 minutos. Como é que eu faço isso daí? Basta multiplicar por 60. 60 multiplicado por 0,5 eu chego em 30 minutos, certo? Então, ao invés de eu substituir 0,5, eu vou colocar 30. Então, tenho aqui 3 elevado a menos 30. Aqui 3 elevado a 30. 29 sobre 30. Bem, presta bem atenção nas passagens que nós iremos fazer aqui, certo? Olha só. O que a gente vai fazer aqui? Esse 3 elevado a menos 30, eu posso trabalhar da seguinte forma, fazer o inverso dele. Vai ficar 1 sobre 3 elevado a 30 com um sinal positivo, certo? Agora eu tenho 3, propriedade potência de potência. Vou pegar esse 30 e vou multiplicar com esta fraçãozinha aqui, ó. Certo? Então vai ficar assim, 3 vezes, aí olha só, 30 multiplicado por 29 sobre quanto? Sobre 30, certo? Então vamos com calma que a gente vai conseguir resolver tranquilamente essa questão. Vou repetir isso daqui. Agora olha só, eu observo que 30 dá para dividir por 30, que é 1. Então vou cancelar. Aí eu tenho 3 elevado a 29. E olha só. 3 elevado a 29 multiplicado por 1 é 3 elevado a 29. Sobre 3 elevado a 30. E chegamos numa propriedade importante de potência. Quando você tem um quociente de potência de mesma base, ou seja, aqui você tem a base 3 e aqui também, o que você vai fazer? Você vai conservar a base, que é o 3, e os expoentes você vai subtrair, certo? Então vai ficar assim, ó, 29 menos 30. Logo eu tenho 3, 30 menos 29 é igual a 1. O maior número aqui é 30 e o sinal dele é negativo, então você vai deixar o expoente negativo, certo? 1 sobre 3, né? Eu fiz o inverso, utilizando a propriedade de potência quando você tem expoente negativo. Bem, chegamos em 90% do gabarito da questão. O que eu vou fazer? 1 sobre 3, vamos simplesmente dividir, né? Então, tenho aqui 1 sobre 3. 1 é menor que 3, acrescento um 0 e aqui 0, 10 dividido para 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Coloco bem aqui. 10 menos 9 é 1. 1 é menor que 3, acrescento um 0. De novo a divisão, 10 por 3, que é igual a 3. Vai dar uma dízima periódica aqui. Agora eu tenho 0,33, um valor aproximado. Gente, vamos para cá para nós entendermos uma coisa importante. Olha só. 0,33
Para eu transformar para porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Multiplicando por 100, eu tenho 33%. Se você não quiser multiplicar por 100, você trabalha o deslocamento da vírgula, certo? No sentido da esquerda para a direita, nesse sentido aqui, ó, você desloca a vírgula dos números, 1, 2, formando que número? 33%. Então, duas maneiras de você fazer a transformação para a porcentagem. Você pode multiplicar por 100, ou então você pode deslocar a vírgula duas casas no sentido da esquerda para a direita. Então, minha alternativa, ou meu gabarito, é a B. E vamos para a última questão, que diz assim: um banco está planejando abrir uma nova agência em uma cidade do interior. O departamento de marketing estima que o número de clientes da agência em função do número de meses decorridos desde a inauguração seguirá a seguinte função. A função é esta aqui. Quantos meses completos após a inauguração o número estimado de clientes da agência será superior a 2.000? Então, ele quer saber quantos meses. Vou colocar a função para cá. Eu tenho aqui 100 vezes 2 elevado a t. Olha só, gente. Essa questão eu procurei trazer para mostrar para vocês uma coisa muito importante. Vamos aqui. Ele quer saber o t, certo? Ele quer saber o t. Então, ele me deu NC em função de t, que representa o número de clientes, que é igual a 2.000. Então, vou colocar 2.000 aqui e vou só repetir essa galerinha aqui. Esse 100 está multiplicando com 2 elevado a t, ele vai passar dividindo. Então, tenho aqui 2.000 sobre 100 é igual a 2 elevado a t. Vou cancelar 2 zeros e aí fica 20 dividido para 1, que é igual a 20. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 20 é igual a 2 elevado a t. Aí a gente esbarra numa coisa interessante. Olha só. No primeiro membro você tem 20 e no segundo membro você tem 2t. É uma equação exponencial. Então 20 eu tenho que reduzir ou transformar para a base 2, né? Para eu poder cancelar essas bases e igualar os expoentes, igual como a gente está fazendo desde o início da aula. Só que não tem como eu transformar 20 para a base 2, não tem, né? E aí, como é que a gente ia sair dessa questão, já que eu quero determinar o tempo? Aí você vai aprender uma charada agora. Olha só. Presta bem atenção aqui. Quando você estiver diante dessa situação de uma equação exponencial em que um dos números não dá para transformar na mesma base, igual como está acontecendo, que é o 20, você vai ter que trabalhar a questão do método da tentativa. Como é que funciona o método da tentativa? 2 elevado a t, né? Então, tenho aqui 2 elevado a 4, vou colocar um valor aqui. 2 elevado a 4 é 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui, ó, o tempo quando você tem 4, que representa meses, né? 4 meses, você tem 16. E aqui eu tenho quanto? Aqui eu tenho 20. Então, 4 meses não é superior. Então, 4 meses não vai ultrapassar 20, porque deu quanto? Porque deu 16. Vamos ver agora por 5. Olha aqui. Então, tem aqui 2 elevado a 5. Vai ficar como? 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 multiplicado por 2 vai dar 32. Opa, cheguei num resultado interessante. Então, 32 aqui, ó, é maior que quem? É maior que 20. Certo? Qual é a minha interpretação diante dessa situação? Que o número de meses completos para que o número de clientes da agência seja superior a 2.000, que nesse caso eu reduzi para 20 aqui, ó, tem que ser quanto? Tem que ser exatamente 5 meses, certo? E aí eu consigo o gabarito da questão através desse método da tentativa, certo? Então, logo seria aqui, gabarito, alternativa E. Então, gente, uma questãozinha interessante que exigia do aluno esse conhecimento e eu trouxe para cá para você verificar
outra situação. Quando não dá para você reduzir para a mesma base, você pode trabalhar o método da tentativa, certo? Gente, terminamos esse bloco, vamos ver como ficou a nossa sequência de aulas. Então, gente, aqui está a sequência das nossas aulas. Hoje trabalhamos na aula de número 15, função exponencial, e te convido na próxima aula, aula de número 16, trabalharmos progressão aritmética. Para você que é novo aqui, deixa teu like, te inscreve que vai ser extremamente importante para o crescimento do canal, certo? Até a próxima, bons estudos!